Fala galera do YouTube, mais um conteúdo maneiro de Power BI hoje na área, e no vídeo de hoje a gente vai aprender sobre tooltips, que são as famosas dicas de ferramenta no Power BI, famosas para quem já conhece. Se você ainda não conhece, vai conhecer agora, que é muito uma das ferramentas mais legais, na minha opinião, aqui no Power BI, que é o seguinte: repare que eu tenho um gráfico aqui, ó, com o tempo total de atendimento no telefone, em minutos mesmo, em cada cidade. Então, na cidade de Belo Horizonte, a gente teve aqui quase 700. Depois de Rio de Janeiro, Fortaleza, Curitiba, Recife e Salvador. Mas, se eu quiser saber mais detalhes sobre esses atendimentos, eu posso passar o mouse aqui, ó, simplesmente passar o mouse em cima de um pedaço do gráfico. Passei o mouse ali em Belo Horizonte. Ele vai me falar que em Belo Horizonte foram 53 atendimentos, ou seja, ele abre uma nova janela para mostrar mais detalhes desse atendimento. Se eu passar o mouse no Rio de Janeiro, ele muda os dados conforme a loja do Rio de Janeiro. Se eu passar em Fortaleza, a mesma coisa, Curitiba, Recife e assim por diante. Quer aprender a fazer esse tooltip, essa dica de ferramenta? Vou te ensinar agora. E para você aprender todo o passo a passo, não esquece de baixar a planilha que está aqui na descrição do vídeo. Se você quiser aprender ainda mais sobre Power BI, eu ainda deixei um mini curso gratuito aqui para você na descrição também. Então acessa lá o mini curso gratuito, coloca lá seu e-mail, já baixa, que eu vou te ensinar um monte de coisa, mas se você ficar até o final do vídeo, eu também vou deixar esse mini curso para você baixar. Então vamos lá aprender. Se você ainda não está inscrito no canal, eu quero te lembrar que de segunda a segunda tem vídeo novo. Então não esquece de se inscrever. Se você ainda não está inscrito, para aí rapidinho, faz sua inscrição agora, não esquece, e deixa o like, que ajuda muito a gente, o YouTube. Quanto mais like tiver, mais ele vai distribuir o conteúdo, então a gente quer ajudar mais pessoas. Então deixa o like aí, demorou aqui mó tempão pra gente construir esse vídeo, pra gente fazer pra você. Demora um segundo para dar like, então não esquece. Vamos então pro nosso conteúdo de hoje. Então abri aqui o nosso Power BI em branco. E aí, antes da gente sair construindo o gráfico e tudo mais, é importante a gente dar um pulinho lá na nossa guia dados do Power BI e a gente conseguir entender quais são as informações que a gente tem aqui dentro do Power BI. Então vamos lá. Eu tenho uma tabela com os atendimentos. Então eu tenho aqui uma coluna com o nome do atendente que atendeu aquela ligação. Tenho aqui a unidade, se é Rio de Janeiro, Fortaleza, Belo Horizonte. Eu tenho o tempo de atendimento total daquela ligação em minutos e o motivo daquela ligação. Pode ser aqui, ó, se eu clicar no filtro, vão ter os motivos. Pode ser cancelamento, ou seja, a pessoa estava ligando para cancelar o serviço, cancelar a assinatura. Pode ser por senha incorreta, então não recebeu a senha, eu não estava conseguindo acessar. Ou então algum suporte técnico mais específico. Tranquilo? São os três motivos das ligações aqui, dos problemas desse serviço de atendimento ao cliente. Então vamos lá. Voltando aqui para a nossa guia relatório. Imagina que eu queira saber o total de tempo de atendimento de cada unidade. Para eu saber qual foi o total gasto em Belo Horizonte, total gasto no Rio, total gasto em minutos em São Paulo e assim por diante. Sempre que a gente for fazer um gráfico desse, é legal você pensar em quais gráficos você pode apresentar. Então, como que a gente vai fazer para representar isso? Tanto faz, eu poderia fazer aqui um gráfico de barras, poderia fazer um gráfico de colunas, poderia fazer um gráfico de funil. Eu vou fazer aqui, por exemplo, um gráfico de colunas normal mesmo, tranquilo? Vou pegar aqui o gráfico de coluna, aumentar aqui um pouquinho o tamanho dele e vamos lá. Se eu quero saber o tempo total de atendimento por loja, o que eu tenho que fazer? Colocar aqui, ó, nos valores do gráfico o tempo de atendimento. Então, vou clicar aqui no tempo de atendimento, na nossa coluna, e puxar aqui para dentro dos valores, beleza? E aí, por enquanto, lembra o seguinte: como eu coloquei o tempo de atendimento nos valores, mas não coloquei nada no eixo do gráfico, esse tempo de atendimento que ele me mostra, ó, se eu passar o mouse aqui, 2.048 minutos é o tempo de atendimento total de todas as unidades. Mas, como eu quero saber separado por unidade, eu vou pegar aqui a unidade e vou jogar aqui para dentro do meu eixo. Tranquilo? Joguei aqui, tá lá. Então ele me mostrou qual é o tempo de atendimento em Belo Horizonte, no Rio, em Fortaleza, Curitiba, Recife e Salvador. Tranquilo? Beleza, só vamos dar uma leve formatada nesse gráfico, só para melhorar ele aqui um pouquinho. E o que eu pessoalmente gosto de formatar no gráfico? Primeiro, o eixo Y aqui na vertical e o eixo X, eles não estão tão visíveis assim. Então eu quero colocar eles de uma cor um pouquinho mais chamativa, quero colocar eles de um tamanho maior. E essas linhas de grade que estão aqui atrás eu quero tirar também, tudo bem? Então vamos lá, vou clicar aqui no gráfico, vir aqui nas opções de formatação e vamos começar editando o eixo Y e o eixo X. Vamos lá. Eixo X aqui embaixo, ele está com a cor cinza escuro, vou colocar ele aqui em preto, vou aumentar o tamanho do texto, beleza, já fica bem melhor, tranquilo? Vou fazer a mesma coisa aqui embaixo, ó, com o eixo Y, procurar lá o eixo Y, procura a opção de cor, vou colocar a cor preta, vou aumentar aqui o tamanho do texto, cadê? Aí só procurar aqui a opção de tamanho do texto, tá lá, aqui em cima,
E para fechar, eu vou tirar essa linha de grade que está aqui atrás. Então, procura aqui a opção linha de grade, está aqui, ó, ativado. Você vai lá e desativa essa opção. Para fechar, eu só vou mexer aqui no título, ó, que ficou um pouquinho esquisito, ficou bem pequenininho. Procura aqui embaixo o título, tá lá. Procurei a opção, coloca a fonte em preto para ficar mais visual. E aí aumenta o tamanho do texto para ficar bem tranquilo de enxergar, beleza? Só um outro detalhe legal aqui que eu vou fazer eu vou colocar uma sombrinha aqui no gráfico, só para ficar mais visual mesmo, ó. Então, vou vir aqui na opção de sombra, clica aqui na opção, já fica mais visual, tudo bem? Só que agora é o seguinte, olhando aqui para esse gráfico, eu sei que, por exemplo, Belo Horizonte teve um total de tempo de atendimento de 633 minutos. Rio de Janeiro teve 450, Fortaleza teve 304, depois Curitiba 243. Só que, só olhando para esse gráfico, eu não consigo ter uma noção boa de, por exemplo, como que são os problemas em Belo Horizonte. Lembra que a gente tinha 3 problemas? Podia ser cancelamento, podia ser senha incorreta, podia ser suporte técnico. Então eu quero, olhando para esse gráfico aqui, ter uma noção melhor sobre, em Belo Horizonte, será que os problemas maiores, que demoram mais, será que, por exemplo, é o cancelamento, será que é a senha incorreta, será que é o suporte técnico? E como que funciona isso no Rio de Janeiro? Como que é essa proporção? Como que é em Fortaleza? Então o legal dessas dicas de ferramenta que a gente vai criar agora é justamente você ter mais informação sobre o gráfico que você está analisando, beleza? Sem precisar ficar entupindo o seu relatório de um monte de gráficos. Então, essa é a nossa ideia. Vamos lá. Como que eu faço então para criar aquele tooltip, aquela dica de ferramenta que é a janelinha extra que a gente viu aparecendo lá no gabarito que eu mostrei no início da aula? É o seguinte, para você criar um tooltip, uma dica de ferramenta, você primeiro precisa criar uma aba nova no seu Power BI, tranquilo? Cria uma aba nova aqui embaixo. Eu vou dar um nome para ela, vou chamar ela, por exemplo, de Tooltip, dica de ferramenta em inglês. Beleza. O que você tem que fazer com essa aba? Você vai ter que fazer 2 coisas. A primeira coisa é, você vai precisar habilitar essa página, você vai precisar habilitar essa aba para virar uma dica de ferramenta. Ou seja, você precisa avisar para o Power BI que essa página você vai usar como se fosse aquela subjanelinha, tranquilo? Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é, você tem que ajustar o tamanho da página, porque essa página é muito grande, você vai ter que diminuir ela para ficar do tamanho daquela janelinha. Vamos lá. Como que eu faço isso então? Aqui nas opções de formatação, na primeira opção aqui, ó, informações da página, você já vai direto encontrar a opção, ó, dica de ferramenta. Dica de ferramenta é exatamente isso que a gente quer fazer, que é o nosso tooltip, a nossa janelinha. Tá vendo que está desativado? Você vai ativar. Repare que por enquanto não aconteceu nada. A única coisa que aconteceu é, agora essa página está habilitada para virar uma dica de ferramenta. Tudo bem? Beleza. A segunda coisa que a gente vai ter que mexer é no tamanho da página, porque ela está gigantesca aqui, não faz sentido aparecer uma janela gigante. Então vamos lá, mexer aqui no tamanho da página. E aí aqui no tamanho tem a opção de tipo. Qual é o tipo do tamanho que você quer? E tem lá 16:9, 4:3, carta, tem um monte de opção. Mas a opção que eu quero é uma opção do tamanho de uma dica de ferramenta, o tamanho de uma tooltip ali. Então, procura essa opção aqui, ó, dica de ferramenta, e clica nela. Se você perceber, na verdade, o formato da página mudou um pouquinho. Mas o que ele fez foi o seguinte, ele basicamente deu um zoom enorme em um pedacinho pequeno da nossa página, porque esse pedacinho pequeno da página é o que vai virar o nosso tooltip. Tudo bem? Então aqui agora você consegue colocar os gráficos, consegue colocar o que você quiser. Vamos lá. Então imagina, agora você tem que pensar o seguinte, tudo que você for colocar aqui, ele vai te mostrar quando você passar o mouse em cima de cada pedaço do gráfico. Então ele vai te mostrar os dados que você quiser analisar de Belo Horizonte. Depois ele vai te mostrar os dados que você quer analisar do Rio de Janeiro, de Fortaleza e assim por diante. Voltando aqui para a nossa aba de tooltip. Vamos lá. Imagina que eu queira saber qual foi o total de atendimentos. Eu sei qual foi o tempo de atendimento. 600 minutos em Belo Horizonte, 500 no Rio e tal. Mas eu quero saber o número de atendimentos. 40, 50, 60. Vamos lá. Então, se eu quero exibir um número, qual é a forma legal de fazer isso aqui no Power BI? É através de um cartão, que é o nosso retângulozinho que vai mostrar uma informação. Então, clica ali no nosso cartão. Beleza, cliquei. Repare que o cartão, que normalmente é uma informação pequenininha, ele colocou grandão. Por quê? Porque como é uma dica de ferramenta, ele dá um zoom enorme. Então, eu vou simplesmente diminuir aqui um pouquinho do tamanho desse cartão e vou colocar ele aqui em cima. Beleza? Show de bola. O que eu quero colocar nesse cartão? O número total de atendimentos. E para colocar o número total de atendimentos, o que eu teria que fazer? Vamos pensar aqui na lógica rapidinho. Eu vou voltar aqui para a minha guia dados. Voltei. E pensa aqui comigo, como que funcionam as tabelas aqui no Power BI?
Cada linha aqui no Power BI vai ser um atendimento diferente do outro. Então, por exemplo, esse primeiro atendimento foi da Maria Dantas, no Rio de Janeiro, com 3 minutos. O motivo foi cancelamento. Depois, o Teixeira Gonçalves fez um segundo atendimento no Rio de Janeiro e assim por diante. Então, cada linha dessa é um atendimento totalmente diferente. Então, o que eu preciso fazer? Eu simplesmente preciso contar quantas linhas, quantas informações eu tenho na minha tabela, já que cada informação diferente vai ser um atendimento, beleza? E aí, se eu olhar aqui embaixo, ó, repara que ele está me mostrando que essa tabela tem 317 linhas, ou seja, a gente teve exatamente 317 atendimentos, tudo bem? Como que eu faço isso, ó, voltando no relatório, como que eu faço para mostrar esses 317 atendimentos aqui dentro do meu cartão? Simples, você pode pegar qualquer uma dessas colunas do seu Power BI e colocar aqui dentro do seu cartão. Por quê? Porque qualquer uma das colunas vai ter exatamente 317 informações preenchidas, tudo bem? Vamos lá ver isso. Imagina que eu queira contar, por exemplo, pode ser qualquer coluna. Eu vou contar com a coluna tempo de atendimento. Então, eu vou puxar aqui ó, o tempo de atendimento para dentro dos campos. Só que se você olhar aqui agora, ó, repara o que ele coloca. Ele não colocou para a gente os 317 atendimentos. Ele, na verdade, ó, quando eu peguei o tempo de atendimento e joguei aqui dentro dos campos, o que ele fez? Ele basicamente somou todos os minutos de atendimento. Só que eu não quero somar o tempo de atendimento, eu quero contar qual é o número de atendimentos. Então, se o atendimento teve 5 minutos, teve 1 hora, teve 3 horas, não interessa, ele vai contar como um atendimento. Então, eu não quero somar, eu quero contar. Como que eu faço, então, para mudar o tipo de conta que eu quero fazer? Quero fazer uma contagem ao invés de soma. Clico aqui, ó, do lado de tempo de atendimento, clica lá na setinha para baixo, e vai ter aqui a opção. Ele colocou uma soma, mas eu quero fazer uma contagem. Então, clica lá na contagem, ele automaticamente vai mudar aqui para 317, que foi o total de números atendidos, total de atendimentos, beleza? Agora vamos só dar uma leve formatada aqui nesse cara. Repara que está aqui embaixo escrito contagem de tempo de atendimento. Eu, pessoalmente, na hora de formatar um cartão, eu prefiro colocar esse cabeçalhozinho aqui, ó, tempo de atendimento ou contagem de atendimentos, prefiro colocar em cima do que colocar embaixo. Como que a gente faz isso? Vou ter que vir aqui ó, na opção de formatação, e aí essa opção aqui, essa legenda aqui embaixo, é o que ele chama de rótulo da categoria. Então, tira essa opção, rótulo da categoria, você vai colocar um título dentro do seu cartão. Então, ativa a opção de título e você clica nele que você pode escrever o título que você quiser. Vou colocar aqui, total de atendimentos e dá um Enter. E aí apareceu aqui pra gente em cima, total de atendimentos. Só vou dar uma formatada nesse título para ficar melhor. Então, ó, para formatar o título, de novo, não tem regra nenhuma aqui, mas uma forma que eu gosto de fazer é, no título, colocar essa tela de fundo, que é colocar o título com uma cor no fundo. Então, eu vou colocar aqui ó, o título com a cor preta e a cor da letra, que é a cor da fonte, eu vou colocar branco, que fica bem visual, tudo bem? Eu só vou colocar ele alinhado no centro, só para ficar intuitivo também. Show de bola! Para fechar, aqui dentro desse cartão, eu vou só colocar uma cor no fundo nele, só para não ficar branco assim, meio fosco. Então, vou colocar aqui uma tela de fundo, clicar aqui nas opções e escolher uma cor qualquer. Vou escolher essa cor mais amarelinha, já fica bem legal ali a cor, tudo bem? Então, tá lá o total de atendimentos 317, beleza? Lembrando que esse é o total de atendimentos de todas as unidades, Belo Horizonte, mais Rio, mais São Paulo e tal, mas já a gente vai ver como que a gente faz para pegar esses 317 e saber quanto que foi de Belo Horizonte, quanto que foi do Rio e assim por diante. Beleza, mas antes vamos pensar aqui o que mais a gente pode querer analisar. De cada loja, lembra que eu falei, além de saber o total de atendimentos, eu quero saber quantos atendimentos ou qual é a proporção de atendimento entre os problemas que existem na empresa. Lembrando que pode ser cancelamento, pode ser senha incorreta ou pode ser suporte técnico. Então eu quero saber, em Belo Horizonte, qual é a proporção? Será que é 50% suporte técnico, 20% cancelamento? Como que é essa proporção? Então vamos lá. Voltando aqui no Tooltip, se eu tenho 3 opções e eu quero ver a proporção entre cada uma forma bem legal de você apresentar proporção, percentual, é o gráfico de pizza ou o gráfico de rosca, que vai dar no mesmo, tranquilo? Então vou pegar aqui essa opção do gráfico de rosca, beleza? E vou diminuir aqui um pouquinho o tamanho dele. E agora, o que eu tenho que fazer? Eu quero mostrar 2 coisas. Eu quero saber, na verdade, o tempo total de atendimento por cada tipo de problema, tudo bem? Então, como que eu faço para analisar o tempo total de atendimento? Eu vou pegar aqui ó, o tempo de atendimento
e vou jogar para os valores, beleza? E aí, a princípio, ele vai colocar só um círculozinho, se eu passar o mouse, está lá. Tempo de atendimento total é de 2.048 minutos. Só que eu quero saber o tempo de atendimento por cada tipo de problema. Como que eu faço para dividir pelos tipos de problema? Eu vou jogar aqui o motivo da ligação, o motivo do problema, para dentro da legenda do gráfico. Ó. Então, vou pegar aqui motivo, jogar para legenda. E aí, olha que legal. Ele vai me mostrar que quase metade dos problemas são, quase metade do tempo de atendimento vai ser por cancelamento. E aí aqui, ó, 35% vai ser suporte técnico e 15% vai ser por senha incorreta. E só para melhorar um pouco o visual desse cara aqui, desse nosso gráfico, vamos mexer, por exemplo, para colocar aqui, além da informação do problema, além de cancelamento, além de senha incorreta, além de suporte técnico, a gente querer visualizar o percentual. Então aqui do lado de cancelamento eu quero ver que é 48%. Aqui em suporte técnico eu quero ver que é 35%. Como que eu faço isso? Vou ver aqui, ó, na opção de formatação. E aí, vamos lá. Essa opção que aparece aqui em cada pedaço do gráfico, é o que a gente chama de rótulo de dados. Então, essa opção de rótulo de dados é o que eu vou mexer. E aí, vamos lá. Repara que aqui no estilo do rótulo, ele está falando o que ele está me mostrando. No caso, ele está mostrando a categoria, ou seja, qual é o motivo da ligação. Só que eu não quero só a categoria. Eu quero, além da categoria, qual é o percentual. Então, cancelamento é 48%, senha incorreta é 15%, e assim por diante. Então, eu vou colocar aqui uma opção onde eu tenho não só a categoria, mas também o percentual do total, que é essa quase a última opção aqui, beleza? Então, clica nessa opção e está lá exatamente de cada problema qual que é e quanto que ela representa do total, beleza? Só vamos dar uma leve formatada, então, aqui no nosso título, beleza? Então, vou vir aqui, ó, nas opções de formatação, procurar pela opção de título e vou fazer a mesma coisa que eu fiz no cartão aqui em cima. Colocar um fundo no título e a letra branca. Então, vamos procurar aqui, ó, cor da tela de fundo, preto. Vou colocar aqui, cor da fonte, branca. E vou centralizar o título para ficar bem visual. Tranquilo? Se a gente quiser melhorar ainda mais um pouquinho, a gente pode, ó, chegar aqui nesse nosso cartão, colocar uma sombra nele. Enfim, aí vai muito mais de frufru que a gente quiser colocar. Mas vou vir aqui, ó, no formato. Vou clicar aqui em sombra para ficar bem visual. Tranquilo? Então, coloquei aqui o nosso cartão, coloquei aqui o nosso gráfico de pizza. E agora, a gente vai querer implementar para essas informações serem exibidas aqui dentro desse nosso gráfico de tempo de atendimento. Show de bola! Como que a gente vai fazer agora? Agora vai ser a parte mais fácil, que é o seguinte. Você vai clicar aqui no seu gráfico, vai vir aqui nas opções de formatação e dentro da formatação você vai procurar onde é que está a opção dica de ferramenta. Então, procura lá a opção dica de ferramenta, vai estar lá embaixo. Achei aqui, ó, dica de ferramenta. Clica nessa opção para abrir tudo que você pode fazer de configuração aqui dentro. E aí, cara, vai ser super simples. Primeiro, ele vai perguntar qual é o tipo de dica de ferramenta que você quer colocar aqui. E aí, lembra, como que a gente criou a nossa dica de ferramenta? Eu criei como sendo uma página, uma aba aqui do meu relatório. Então, essa opção, tipo do relatório, é exatamente o que eu quero. Agora, embaixo, ele vai me pedir qual é a página do seu Power BI que você quer usar como tooltip, que você quer usar como dica de ferramenta. E, no caso, ele vai exibir para mim uma lista com todas as páginas que estão habilitadas para ser tooltip. Alon, como assim habilitadas para ser tooltip? Lembra que assim que a gente criou essa página aqui do tooltip, a gente foi lá nas informações da página e ativou a opção dica de ferramenta? Vou fazer aqui de novo, vou criar uma página nova, vir aqui nas opções de formatação e aqui em informações da página eu posso ativar ou desativar a opção dica de ferramenta. Ó, se eu ativar e voltar para essa aba de análise, agora, ó, vou vir aqui nas opções de formatação de novo, dica de ferramenta, e todas as páginas agora que estão habilitadas para essa dica de ferramenta vão aparecer aqui. No caso, eu quero a página que eu chamei de tooltip. Clica lá e está feito. Ó. Agora, quando eu passar o mouse em Belo Horizonte, lembra como que estava no tooltip? Eram 317 atendimentos e era essa a proporção aqui de motivo por atendimento. Cancelamento é quase metade, suporte técnico 35% e assim vai. Se eu voltar aqui para a aba análise, passo o mouse ali em Belo Horizonte e olha que legal. Ao invés de me mostrar 317, que era tudo, ele vai mostrar o tempo de atendimento, na verdade, o total de atendimentos só de Belo Horizonte. E ele vai me dizer também qual é a proporção de problemas só em Belo Horizonte. Então, a proporção de cancelamento em Belo Horizonte é praticamente 50% ali, ó, 49,8%.
Suporte técnico é 32, é um pouquinho menor do que aquela média que a gente viu. E ser incorreto é 17%. Agora, se você passar o mouse aqui em Rio de Janeiro, repara que você já consegue ver também as informações. Então, Rio de Janeiro teve mais atendimento, só que, ó, olhando para esse gráfico, teve mais atendimentos, só que teve menos tempo gasto em atendimentos. Então, aparentemente, o Rio de Janeiro parece ser mais eficiente na resolução de problemas. Pode ser que sim, pode ser que não, mas já é um indicativo bem legal, tranquilo? E repara que já dá para você ver também que no Rio de Janeiro o cenário muda completamente. O principal motivo já não é cancelamento, o principal motivo já é o suporte técnico, depois o cancelamento e um pouquinho ali de senha incorreta. Então, o legal aqui de você ver essas informações é que você vê aqui, por exemplo, ó, parece que em Belo Horizonte ali o pessoal tem muito problema com cancelamento, talvez o serviço não esteja tão legal em Belo Horizonte. Agora, no Rio de Janeiro, parece que o pessoal está precisando muito de suporte técnico. Então, pode ser algum problema mesmo do site, algum problema de plataforma, enfim, algum problema da empresa que esteja pedindo muito suporte técnico. E aí você joga lá em Fortaleza, você já consegue ver a proporção, em Curitiba, em Recife e em Salvador. Então, cara, esses tooltips são assim, maravilhosos. Se você fizer isso aqui, você, cara, ganha um elogio na hora. Seu chefe, sua chefe vai adorar. Pode ter certeza disso, você vai impressionar qualquer um dentro da empresa. Tenho certeza que praticamente ninguém conhece isso aqui. Pouca gente conhece o Power BI, que dirá essa ferramenta incrível aqui de tooltip, beleza? Então, pode fazer isso que é sucesso garantido. Então, o objetivo aqui desses nossos tooltips é você conseguir dar mais informação, mesmo sem precisar ficar lotando aqui a sua página de gráficos. Então, às vezes, você já fez 4 gráficos, 5 gráficos aqui no seu Power BI, fica um pouco ruim. Você colocar mais um gráfico, 2 gráficos, 3 gráficos, vai ficar abarrotado. Mas, assim, passando mal, você consegue ver mais informação sem precisar ficar abarrotando o seu relatório. Fica muito, muito, muito legal e visual e interativo. Então fica sensacional, beleza? Espero que você tenha curtido então essa aula. Se você gostou, comenta aqui embaixo para mim o que você achou. Gostou ou não gostou dessa dica de ferramenta? Vai começar a implementar? Eu quero que vocês tentem implementar. Depois contem aqui nos comentários pra gente se vocês conseguiram, se vocês conseguiram impressionar o pessoal e como ficou pra gente continuar acompanhando vocês, beleza? Se você quiser aprender mais algum conteúdo específico de Power BI, coloca aqui nos comentários. Fala, pô, Alon, me amarrei nessa parte aqui de gráficos, ensina um pouco mais. Ou então, Alon, pô, eu quero saber mais sobre, sei lá, fórmulas, quero saber mais sobre relacionamentos no Power BI, coloca nos comentários que a gente vai gravar para vocês. A gente sempre lê os melhores comentários e separa e grava para vocês, tranquilo? Se você chegou até o final, quer dizer que você faz parte aqui da galera que assiste os nossos vídeos até o final, então você faz parte da nossa família hashtag. Então, comenta aqui embaixo. Se você chegou até o final, comenta a nossa hashtag família hashtag, tranquilo? Espero que você tenha curtido. Se você gostou do conteúdo, não deixa de deixar aquele like, ajuda demais a gente, você não tem ideia. E se inscreve no canal, porque de segunda a segunda tem vídeo novo de Excel, VBA e Power BI. E já que você está comprometido em aprender Power BI e ficou até o final do vídeo, deixei 2 presentinhos. O primeiro deles é um vídeo onde eu explico mais temas sobre Power BI, sobre gráficos, como que você pode montar um dashboard no Power BI. E a outra coisa que eu vou deixar de presente para você é um mini curso completo sobre gráficos no Power BI. Então, se quiser aprender mais sobre gráficos, vai aparecer aqui, ó, perto da minha cara, vai aparecer um mini curso de gráficos e também vai aparecer para você essa nova aula que eu falei para você assistir. Então, assiste aí os conteúdos e a gente se vê na próxima aula.